Oi, Elaine, prazer. Você que é autora junto com o Joel do livro, não é? Isso, tudo bom? Tudo Prazer. bem, prazer. Que bom que você está aqui. Obrigada a você. Então, parece que a gente já está no YouTube, viu? É mesmo? Não, é? Que estranho. Ele nem contou nada? Mel, você pode confirmar isso? No YouTube eu estou vendo o Minuturba. Mas como eu sempre entro errado... No YouTube eu estou vendo o Minuturba. Eu também. Não, Mas como eu sempre entro errado... Ana, você já está assim, com certeza. No YouTube eu estou vendo o Minuturba. Eu também. Mas como eu sempre entro errado... Ana, você já está assim, com certeza. No YouTube eu estou vendo... Ops. Tá bom. Então tá. Então, a gente dá mais uns 5 minutinhos, o que é que vocês acham? Vocês que sabem. Do nosso, Mel, o pessoal do livro do Ministério Público confirmou? Tamires, você mandou o e-mail para a Tereza, não foi? Para a Tereza, deixa eu confirmar, Mel, eu mandei para o pessoal da sala 1, para Alexandre, José tá. Geraldo, Bal e Paulo Torres. Quem ficou com essa sala era a Carol. A Carol, deixa eu ver. Ana, você tem a imagem do livro, do nosso livro? Tem sim. Acabei de baixar da internet. Eu não tinha, na verdade, mas agora eu tenho. Ô, Joel, você pode mandar aqui no chat o link para... Se você tiver. YouTube? É. Eu sempre sou um desastre para essas coisas. Eu sempre vou no lugar errado. Então... Oi, Ana, a Tereza não confirmou. Não? Não. Oxe. A Sanane está dizendo que a gente está mesmo no YouTube. Tá bom. Ok. Obrigada, Tamires. 1, 2 aqui, né? Bom, e aí, como é que vocês querem fazer? Lançamentos de livros 2. Então, pronto. Lançamentos de livros 2. Então, pronto. Como vocês querem fazer, pessoal? Acho que a Mel já tinha avisado aqui que seria, cada livro tem 20 minutos. Sim. A gente começa, tem uma pequena apresentação, depois passa para o próximo. Acho que os outros vão entrando nisso. Tá né? bom. Ok. Eu estava pensando se já começamos ou esperamos mais um pouquinho, só isso. Eu acho que não, em função de que já está aberta a sala no YouTube. A gente está preparado. Tá bom. Pode ser? Tá. Claro que sim. Então, pediria para, por favor, a Tamires colocar uns slides e deixar a Elaine para a apresentação, então. Tá bom? Então, vamos lá? Então, boa noite, né, a todos e todas. Primeiro, agradecer o espaço que foi, né, nos concedido no seminário. É
prazer imenso a gente estar aqui. Também é um prazer imenso fazer o lançamento do livro, né, que foi aqui desenvolvido por várias universidades, né, universidades federais do Brasil, por vários colegas também que participaram aqui conosco, né, agradecer meu parceiro aqui de jornada, né, professor Joel, que também vem comigo aí a longo prazo, né, essa construção desse trabalho, mas também de outros, né, que a gente vem compartilhando experiências aí nos últimos anos. Esse livro, ele surge, né, na verdade, acho que a concepção dele surge bem depois, mas o nosso encontro surge ali em 2010, né, eu acho que é quando eu e o Joel, a gente se encontra pela primeira vez. Eu sou servidora pública da Universidade Federal de Berlândia, sou arquiteto urbanista da universidade, e o Joel estava na Federal, né, do ABC, como prefeito universitário naquele momento, e nós pedimos uma visita à Federal do ABC para conhecermos o campus de Santo André, porque nós tínhamos recebido uma missão naquele momento, que era a realização do plano diretor dos novos campos aqui da Universidade Federal de Berlândia. Né, no caso, era o Campus Glória, o Campus Monte Carmelo, Patos de Minas, e também a revisão do Campus Pontal, que era um campus bem recente também, que estávamos trabalhando. E buscamos conhecer, né, várias experiências no Brasil, né, para nós era uma equipe nova, iniciando os trabalhos ali naquele momento dentro da instituição, éramos vagas novas, né, de servidores sendo inseridos na instituição, então nós buscamos ali algumas experiências, e nesse momento é quando nossos caminhos se encontram, e aí nós fizemos uma série de trocas de experiências, visitamos a Federal do ABC em outros momentos também, e depois, em torno de 2010, é quando eu inicio também um doutorado, que me proponho a trabalhar também a temática dos novos campos e como, né, que existe essa interface entre cidade, sociedade e campus universitário, tentando contar um pouco a história, né, de como nós chegamos até esse momento, mas também, ao longo desse trajeto, encontrando vários outros parceiros, né, o professor Klaus, da Federal de Juiz de Fora, o professor Caio, da UNB, a professora Luciana, da UFSCar, o professor Pedro, a professora Anitta, né, da Federal de São Paulo, o próprio, né, professor Joel, agora já numa outra situação, representando a Universidade Federal do Sul da Bahia, e ao longo desse processo, várias pessoas também foram se juntando, né, vários profissionais, né, o pessoal da Federal do Piauí, né, o federal também da Universidade de Integração Internacional de Lusofonia, né, afro-brasileira, a Unilab, e nesse processo nós entendemos que havíamos alguma sintonia, algumas inquietações, né, eu acho que essa seria a melhor palavra para representar todos os momentos que estivemos juntos, né, e como a gente ia contando essa história que cada um na sua universidade vivenciou. Logicamente que aqui é um recorte de algumas, né? Praticamente todas as universidades, quase todas as universidades passaram por esse momento. E aí, em 2019, a convite até do professor Joel, fizemos uma mesa redonda na Federal do ABC, ali já com o seu pós-doc, né, Joel, já encaminhando para o pós-doc, e tivemos a ideia, então, de formatação desse livro, porque também a gente percebeu que a história, que agora já estava em outro momento, né, já não naquele período de expansão, esse período de implementação do REUNE, né, de reestruturação e interiorização das universidades federais, mas a gente percebeu o seguinte, que a história não tinha sido contada, né, e de alguma forma isso não estava registrado, a não ser nas suas universidades, nos seus planos, né, nos seus projetos. E a gente entende que esse é um período que nós vivenciamos, além de um quantitativo significativo, né, a gente está falando aqui de 14 novas universidades, 100 novos campi universitários, a consolidação de 321 campi universitários pelo Brasil,
em 275 municípios do Brasil, né? Então, não tem como a gente ignorar o impacto dessa expansão e como as universidades, a partir dessa expansão, também se transformaram e estão buscando aí sua consolidação. E algo que nos inquietou bastante foi esse processo de interface com a cidade e com a sociedade, né? Porque, diferentemente das décadas anteriores, né, se a gente teve ali uma primeira fase de estruturação do ensino superior, de formação desses primeiros campos universitários, lá na década de 20, depois, na década de 60, uma nova fase, com a formação da UNB, e a UNB sendo essa representatividade aí dos novos campos da época. Depois a gente teve praticamente um lapso, né? Tivemos só a Universidade Federal de Rondônia, em 1980, e até 2003, um vazio, né, de criação de universidades dentro do Brasil. E aí nós entendemos que essa nova fase de 2003 a 2014, ela se configura como uma fase bem característica de formação de espaços universitários, mas também muito peculiar, porque nesse momento a gente tem uma outra conformação na cidade contemporânea, né? A gente tem outros agentes atuando. Quando falo outros agentes, principalmente o mercado, né? Induzindo aí uma série de comportamentos, mas também uma série de produtos e produção da forma urbana que interfere significativamente na localização desses campos, na conformação desses campos e como esses campos vão atuar na cidade, né, gerando uma série de processos, especulação, fragmentação, né, e impactos, né, sejam eles, ora, positivos, mas também, em alguns, extremamente negativos. Então, a gente busca contar um pouco dessa história, né, cada um ali na sua universidade, mas tentando encontrar, né, um eixo que nos liga, né, em algum dos momentos. E eu vou pedir para o Joel, né, fazer a complementação, contando como a gente pensou esses eixos, né, essas conexões, né, transformando o livro também em 3 grandes temas, subtemas, e a partir desses subtemas, como a gente, né, veio estruturando o livro, e para que vocês tenham também a curiosidade aí de conhecê-los e ler também. Eu acho que esse é a grande contribuição que nós temos, né, de tudo que vivenciamos, o que nós podemos deixar para a história urbana, para a trajetória urbana, de contribuição desse processo aqui no Brasil. Então, Joel, fica à vontade também. Obrigada. Obrigado, Elaine. Obrigado, queridas amigas e amigos do Lugar Comum, e parabéns pelo Luva 21. Eu vou mostrar para vocês, resumidamente, a superestrutura do livro, né, que está já nessa imagem que vocês veem, que é o sumário, né, do livro. Tá? Então, com isso, acho que eu consigo me orientar um pouco para a gente ser bastante objetivo, vocês terem um panorama, né, um pouco mais detalhado dessa apresentação que a Elaine já começou. Bom, então a gente começa, além dessa apresentação, né, que a Elaine praticamente fez e que ela está no livro, né, a gente contou com a importante participação da Claire Merluche, que redigiu o prefácio. A Claire, ela é coordenadora do Urban Lab, da University College London, e que estuda as universidades na condição de líderes dos processos de regeneração urbana. Esse termo é o termo britânico, né, regeneração, que aqui no Brasil não é muito aceito, e aqui nós denominaríamos de reabilitação urbana, seria o termo um pouco mais utilizado, né, no mundo acadêmico aqui, enfim. Bom, ela tem sido parceira em abrir possibilidades de parcerias internacionais, que foi que ocorreu na vinda dela na Unifesp, em discussão de um dos temas que a gente aborda no livro, que são os observatórios, né? Em seguida, no livro, a Elaine apresenta o capítulo Potencialidades e Perspectivas referentes à dimensão socioespacial dos espaços universitários no Brasil. Nesse capítulo, que ele é introdutório do que vem a seguir, né, porque ele apresenta, a Elaine apresenta um panorama do REUNE, mostra a dimensão do programa governamental, que surpreendeu pela ampliação e resultante apenas praticamente uma década, né, que fez surgir centenas de novos campos, como ela já descreveu. Cidades interioranas, pequeno porte,
absolutamente inclusivo e interiorizado, né? Aí, agora eu vou falar mais, não dá para a gente falar de capítulo por capítulo, então, esse critério de divisão em 3 partes que a gente agrupou, cada parte com 3 universidades, né? 3 casos. Nessa parte 1, chamada Impactos Urbanos e Ambientais dos Novos Campi nas Cidades e Regiões, os casos são reunidos considerando um recorte de relevância dos novos campi para as transformações no desenvolvimento econômico, na mobilidade urbana, em processos de impulsionamento de desenvolvimento urbano de áreas rurais ou desindustrializadas, né? É o caso, aqui estão reunidos os casos da UFABC, da Federal do ABC, né? Da Universidade Federal de Uberlândia e da Universidade Federal de São Carlos, né? Em seguida, a gente organizou uma segunda parte chamada Universidade e Sociedade Interagindo nos Territórios. Ela reúne as experiências de mais 3 universidades que, ao serem criadas ou ampliadas, elas desenharam um projeto de interação no território a partir da tentativa de criar uma metodologia de projeto participativo, procurando uma leitura adequada da região, do entorno dos campi e procurando adequar a universidade ao seu território, né? São redesenhos ou reposicionamentos institucionais que valorizam as práticas extensionistas ao estabelecer mecanismos de observação para a universidade na sua relação com a sociedade e a cidade, em permanente atuação no território. Ela aproxima também esses casos, né? E isso que os reúne nessa parte 2, o fato de se implantar no território com foco no público-alvo, com destaque para a missão de acolhimento de estudantes estrangeiros. Nesse caso, nessa parte organizada, estão o caso da UNILA e da Unilab, que vocês conhecem, né? E da periferia de São Paulo, no caso da Unifesp. Isso as aproxima. Por fim, na parte 3, nós chamamos Campus Universitário e leituras controversas da paisagem urbana e da sustentabilidade. Nessa parte, são apresentadas as universidades que, ao pautarem a consolidação, expansão ou adequação de seus campi, dispunham de recursos humanos, conhecimento acumulado e referenciais no campo da paisagem urbana, da sustentabilidade, e apresentam soluções discutíveis quando se trata de inserção urbana dos equipamentos e da integração da universidade e sociedade, e a cidade. Aqui é claro que a gente não quer mostrar, como não está no livro inteiro, não é essa a intenção, a gente mostrar cases de sucesso. Tá? Esse não é um livro institucional, ele não representa as reitorias das universidades. Então, ele apresenta claramente que os casos, e aí eventualmente críticas, né, elogios, obviamente, quando se deve. Então, só para vocês entenderem que não é que o nosso objetivo aqui foi, então, trazer os casos dos novos campi, né, da UNB, né, Ceilândia, Gama e Planaltina, o caso da Universidade Federal do Piauí, com um caso muito interessante, né, que é ligado à questão da expansão do campi, unidade de paisagem, né, no campus, em própria cidade de Teresina, e, por fim, o estudo da Universidade Federal do Sul da Bahia, da minha autoria, em que a gente discute a implantação da universidade na Mata Atlântica, né? Para finalizar, realmente, o professor Klaus Alberto, da Federal do Juiz de Fora, que tem uma produção muito grande nessa temática, né, dos campos universitários, ele se junta a gente, como organizador e autor, e faz, em nosso nome, um convite para os leitores à participação e fortalecimento da rede de pesquisadores desse tema, Universidade e Cidade. Reforça a necessidade de expandir os estudos e debates para que se divulguem mais e mais casos, incluindo, por exemplo, os Institutos Federais de Educação, que também passaram, né, por um vultoso crescimento nesse período, recolhendo experiências, amadurecendo a crítica e apontando para caminhos que façam com que essas jovens universidades possam aprender com as experiências negativas e positivas apresentadas até o presente momento que esse livro traz para todos. Nós convidamos todas e todas a baixar o livro gratuitamente, né? Ele está no repositório da biblioteca da Universidade de Brasília, né? Foi editado em conjunto com o LASUS, Laboratório de Sustentabilidade
da Faculdade de Arquitetura da UNB. Então, está disponível para baixar, né? E só tenho a agradecer à organização do URBA, né, por essa oportunidade de apresentar aqui esse nosso esforço para compreender e explicar a Universidade Brasileira por meio dos seus campi. Está aqui o dado, né? Tem o nosso link, né, para seguir-nos no Instagram, com livro.novos.campi, e a distribuição do e-book é gratuita. Nessa imagem a gente tem o DOI, né, que leva para o link para baixar o livro. Muito obrigado pela oportunidade, né, Elaine? Foi um prazer estar aqui com vocês e compartilhar com vocês esse esforço de praticamente 2 anos, né, que foi escrito durante a pandemia, como a Elaine estava colocando. Muito obrigado, gente. Liana, é você que coordena a mesa, lembra? Então, agora nós vamos ao lançamento do livro. Ô, Liana, deixa eu só falar uma coisinha sobre o livro deles, posso? Antes de passar para o segundo? Claro, Ana. Só um comentário. Queria, assim, saudar esse livro, é extremamente, não só interessante, como eu acho que fundamental para a cultura das universidades públicas brasileiras. A gente, toda vez que se defronta com questões sobre ampliação do campus, ou mesmo de reformatação do campus, ou extensão para outras áreas, é sempre é como se a gente recomeçasse a buscar esse conjunto de informações que existem, né, que são extremamente importantes, que passam por métodos e modos de organização dos campi em relação com a cidade e na sua própria estrutura interna, que é uma discussão riquíssima e extremamente importante, né, para todo mundo que está envolvido, não só com a gestão universitária, com prefeitura de campus e coisas do tipo, mas também para quem vive a universidade, né? O modo como as relações são feitas, as possibilidades de intercâmbio entre diferentes unidades, as possibilidades de deslocamento entre elas, enfim. Eu estou falando isso porque aqui na UFBA a gente retomou essa discussão da expansão exatamente um pouquinho antes do Reúne. A gente já começou uma discussão sobre isso, e a UFBA, a UNB, a UFMG, o UFMG tem uma tradição de planejamento de campus, né, extremamente importante, e acho que isso que vocês trazem, que é, assim, sei lá, uma grande aposta na educação pública, depois da gente ver assim, a proliferação, né, do ensino privado no país. Isso que vocês trazem é extremamente importante, queria parabenizá-los por isso, muito legal, já anotei aqui o lugar para fazer o download, e muito, muito interessante, inclusive o modo como vocês estruturaram o livro, tal, né, os 3 eixos, muito, muito interessante. Parabéns, parabéns, muito bonito. A vocês que organizaram e a todos os autores que estão presentes ali. Pio, desculpa, eu não sabia que você não sabia que você coordenava. Não, mas tudo bem. Mel falou no início, eu achei que era uma brincadeira. Mas é uma brincadeira, vamos entender assim. Vamos entender. A gente uma se festa. É uma festa de lançamento festa. de livros ótimos. Exato. Parabéns, exato. Joel, parabéns, Elaine, e todos os autores e autores do livro. Vamos, então, ao segundo livro, que é o meu livro, que eu vou lançar aqui, com muita alegria. Eu estou seguindo a ordem aqui da apresentação, que foi colocada no bate-papo, no chat. Então, eu vou falar desse livro aqui, Direito à Cidade e Hegemonia, Movimentos, Articulações e Disputas no Brasil e no Mundo. Esse livro é resultado da minha tese de doutorado,
Inicialmente, eu vou falar da estrutura, de como ele está organizado, e depois eu vou entrar um pouco no conteúdo. E é um livro que traz, na capa, um bordado, é um bordado que remete à cartografia das articulações dos movimentos sociais no Brasil e na esfera internacional. O livro traz essa capa e atrás, na contracapa, tem o avesso do bordado, que é um pouco essa dialética entre os processos e as contradições envolvidas nesses processos. O livro traz um prefácio lindo, escrito por Ana Fernandes e Ângela Franco, vale a pena ler o livro apenas por conta desse prefácio que traz o título. É muito interessante, e Praxis, Utopias e Escalas, que espelha muito assim, a discussão que o livro propõe. O livro traz uma apresentação do professor Benny Schatzberg, que é uma apresentação também muito generosa, e nessa apresentação ele faz uma síntese, né, da problemática tratada no livro, e com muita propriedade, porque Benny acompanhou e se engajou nesse processo todo. Então, o livro traz, na introdução, a metodologia. Eu trabalho no livro 2 eixos que são estruturadores. O primeiro é a discussão de escalas nessas relações entre movimentos sociais, assessorias técnicas que constroem a luta pelo direito à cidade no Brasil e na esfera internacional. Um segundo eixo que trata da relação sociedade civil e Estado, nessa interação e mútua constituição, nos ativismos pelo direito à cidade. Na primeira parte do livro, a gente vai esse processo de formação dessas articulações no Brasil a partir da luta pela reforma urbana, e com papel de destaque para o Fórum Nacional da Reforma Urbana, que foi um coletivo bem importante nesse processo, que agregou um conjunto de movimentos sociais, entidades, segmentos acadêmicos que, desde os anos 80 e até um pouco antes que isso, lutam pelo direito à cidade e defendem esse direito em várias esferas. E também, além do Fórum pela Reforma Urbana, que é um coletivo, como eu falei, bem importante, né, nesse processo de luta pelo direito à cidade, a gente traz também no livro uma discussão sobre um coletivo que é mais recente, a Resistência Urbana, que agrega outros movimentos sociais e constitui o que a gente poderia chamar de um campo que tem que traz outras práticas um pouco diferenciadas em relação a esses movimentos que estão agregados a partir do Fórum Nacional da Reforma Urbana. Então, é um outro movimento que se articula no Brasil a partir de 2007, portanto, é um movimento muito mais recente, e tem uma atuação bem importante também nos territórios, na luta pelo direito à cidade. E tanto o Fórum Nacional pela Reforma Urbana e cada uma das entidades e movimentos que o integram estabelecem relações no âmbito internacional, seja a partir das conferências mundiais ou a partir de outras articulações mais diretas, quanto esse outro coletivo, que é a Resistência Urbana, também, durante esses anos, vem construindo essas pontes, principalmente na América Latina, com outros movimentos, em processos de atuação de solidariedade nas lutas, em processos formativos. Então, nessa primeira parte, eu trato dessas articulações no Brasil. Na segunda parte do livro, eu trago já essa relação com
entidades e redes transnacionais, como historicamente essas relações foram construídas e como se dá esse ativismo, principalmente no ambiente da ONU, que acaba por reconfigurar todas essas relações, tanto do ponto de vista das agendas de disputa, quanto também dos instrumentos acionados na defesa do direito à cidade. Então, no livro, nessa segunda parte, a gente traz, eu trago essa discussão de como esses ativismos se reconfiguram, como outras pautas vão se agregando nesse processo, e quais são as redes que se formam, inclusive com o mapeamento da presença dessas redes, dessas entidades, desses coletivos nos diversos países. Então, o livro traz vários mapas, né, com essas inserções em diversos países do mundo, e inclusive identificando a origem de organizações não governamentais, onde elas estão sediadas, onde elas desenvolvem suas atividades, com quais movimentos se relacionam. Então, tem um trabalho assim, grande de mapeamento mesmo dessas redes, dessas articulações no âmbito nacional, ou seja, no Brasil e também na esfera internacional. E a última parte do livro é dedicada ao debate, à discussão sobre o direito à cidade, como esse direito à cidade é acionado a partir de Lefebvre, mas trazendo outros autores que tentam atualizar, problematizar o direito à cidade na conjuntura do capitalismo neoliberal. Então, essa discussão a partir desses autores que revisitam o pensamento de Lefebvre, mas, sobretudo, a partir da leitura que os movimentos sociais, que esses coletivos, que essas redes trazem sobre o direito à cidade, e aí, em várias perspectivas, do direito à cidade como uma dimensão propriamente jurídica, o direito à cidade como expansão do direito à moradia, o direito à cidade como a síntese dos direitos consagrados nos pactos internacionais, o direito à cidade nessa perspectiva de uma utopia experimental, como Lefebvre pensa, né, e concebe o direito à cidade. Então, nessa última parte do livro, a gente discute justamente esses sentidos que são atribuídos ao direito à cidade, e a partir dessas diversas leituras, dessas coalizões que se formam. E, assim, eu penso que seja a contribuição maior desse livro é trazer esse debate em torno do direito à cidade, como ele é acionado e quais as perspectivas trazidas a partir desses agentes que, historicamente, têm defendido o direito à cidade no Brasil e também em outros contextos. Então, é um pouco isso. Esse livro também está uma coedição da EDUFBA, com o PPGAL e com a Ampur. Então, é um livro que recebeu o apoio da Ampur, a quem eu agradeço muito a Ampur, agradeço muito à EDUFBA, ao PPGAL, que possibilitou a edição impressa do livro. Então, assim, isso que eu queria falar para vocês. É um livro que conta essas histórias, conta a história desses ativismos, e a gente se reconhece um pouco, né? A gente que tem essa história de militância pelo direito à cidade, pelo direito à moradia, a gente se reconhece em algumas lutas, em algumas estratégias, em algumas articulações que a gente tentou mapear nesse livro e trazer e problematizar com suas contradições. E é estruturante no livro também, né, a admissão da hegemonia, da luta por hegemonia. Eu vou buscar em Gramsci essa sustentação de argumentação desse processo de luta em torno do direito à cidade, pelo direito à cidade e pela cidade transformada, como é o entendimento radical de Lefebvre do direito à cidade. Então, é isso, eu agradeço muito a oportunidade de lançar o livro no Urba 21,
E, como eu estou coordenando os trabalhos aqui, eu vou abrir para comentários e questões, e, na sequência, a gente passa ao terceiro livro. Alguém quer colocar alguma questão? Tem algum comentário a fazer? Eu tenho, Por favor. mas só para estimular também um pouco as pessoas, eu sou altamente suspeita de falar desse livro, e, enfim, foi um livro que a professora Liana fez no seu doutorado no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Eu não sei se você falou na sua apresentação, mas acho que não. Esse livro ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado na última edição do Prêmio Ampur, que foi em 2019, e, em função disso, enfim, né, o prêmio é a publicação, então, como Liana falou, saiu pela própria Ampur, pela Edufba e pelo PPGAL, e acho que é um livro, é uma referência extremamente importante pelo esforço extremamente abrangente de pesquisa que foi feito, e também pelo fato da gente começar a localizar, começar a problematizar a questão do lugar do Brasil na construção da pauta internacional do direito à cidade, né? Acho que isso é uma coisa extremamente importante que a gente vê, em geral, de forma mais fragmentada, mas que o trabalho de Liana traz esse processo de construção, que é, ao mesmo tempo, uma construção nacional e internacional, né? Na medida em que essas escalas estão bastante imbricadas nos movimentos que caracterizam o direito à cidade. Então, queria convidar todos para, enfim, visitarem o repositório. Está no repositório também, né, Elia? Está no repositório institucional da UFBA, e também, enfim, na própria livraria da Edufba, para quem quiser em papel, para quem quiser ter o contato físico, é um livro super bonito. Mas é isso. Não sei se alguém mais quer colocar questões, né? Passamos, então, ao livro Cidade e Pandemia, Registros e Inquietações. E eu convido a professora Ana para falar sobre o livro. Tá. Bom, então, pessoal, boa noite. Agora, falando em outra posição, eu queria dizer que esse é um livro coletivo, é um livro que foi produzido no âmbito do grupo de pesquisa Lugar Comum, quando a gente se viu defrontado com a pandemia e com tudo que trouxe, tudo que essa situação trouxe de inquietação, de vontade de compreender, de vontade de contribuir. E, assim, aos poucos, a gente foi se estruturando no sentido de poder pensar como, né, essa questão da pandemia poderia ser enfrentada a partir dos interesses que a gente tem, em geral, interesses vinculados à cidade, ao urbanismo, ao planejamento, à arquitetura, ao espaço. E, então, nós fomos construindo isso, foi um processo bastante interessante de construção coletiva do que faríamos, e acabamos decidindo por fazer um levantamento de notícias de jornal e de, não só jornal impresso, né, mas de portais de notícias, de mídia comunitária, de mídia legislativa, etc. Então, primeiro eu queria dizer que esse livro tem aqui cinco autores, pelo menos, presentes nessa mesa, e eu gostaria também de pedir que eles pudessem se manifestar. Então, o livro que foi organizado por mim, pela professora Ângela Franco e por Liana Viveiros, que aqui está, e temos também o professor Márcio Campos, que é professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA, Fecul Meteluz, que é um mestrando do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, e Mary Weinstein, que estava aqui, mas eu não estou conseguindo mais ver agora.
Mas, enfim, então, para não cometer nenhum tipo de injustiça, deixa eu dividir com vocês aqui, só para mostrar o livro. Está aparecendo? Tá, né? Sim? Está aparecendo. Perfeito. Então, esse é o livro Cidade e Pandemia, que é um livro editado pela Edúfiba, pela editora da Universidade Federal da Bahia, em cooperação com o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. A gente sempre tem enormes agradecimentos a fazer a editora da Universidade Federal da Bahia, particularmente a sua editora, né, a sua diretora, que é a professora Flávia, que tem uma boa vontade, uma energia e uma capacidade de organização e de fazer com que as coisas, de fato, aconteçam, que é, assim, acho que é uma reverência que é necessário refazer a cada vez. Então, esta capa tem também a contribuição, o desenho é do professor Márcio Campos, que, enfim, com uma concepção geral da capa de Gabriela, também da Edúfiba. Então, esse é o livro. Eu estou falando os nomes aqui sem falar os sobrenomes, mas é Flávia Goulart Mota Garcia Rosa e Gabriela Nascimento, que foi quem fez, né, capa e projeto gráfico, ilustração da capa e separatrizes, professor Márcio Corrêa Campos. Além de contar, né, com revisão de Vera Paiva, normalização de Bianca Rodrigues de Oliveira, e uma contribuição muito importante que a gente teve de um ex-mestrando, agora mestre já, Pedro Ernesto Chaves Barbosa, e do bibliotecário da Faculdade de Arquitetura, Ramon Davi Santana, que organizou para a gente a ficha catalográfica. Então, assim, eu vou passar rapidamente pelo sumário e dizer para vocês que a ideia, então, a partir desse volume de informações, é que cada um pudesse problematizar questões que dissessem respeito a essa relação entre pandemia e cidade, problematização essa que partia de algo que era comum, né, que era esse acervo, digamos assim, de informações que nós conseguimos recolher entre o mês de março e o mês de maio, foram apenas março, abril e maio, foram 3 meses, né, que a gente colheu de informações, e passamos, então, a refletir a partir disso. Então, o livro não à toa chama Registros e Inquietações, porque registros e inquietações que significam uma situação nova, numa conjuntura de enorme espanto frente ao que estava acontecendo, espanto esse que era problematizado, por um lado, enquanto espanto, e, por outro lado, que mostrava também, e mostra ainda, de certa forma, os limites nos quais o conhecimento está circunscrito, né? Ou seja, existem limites que não podem ser ultrapassados, a não ser, de fato, pela própria experiência histórica. Então, nós pudemos contar generosamente com um prefácio da professora Lígia Vieira da Silva, do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Então, ela faz esse prefácio local, nacional e intersetorial, problemas e perspectivas na resposta à pandemia da Covid-19. Depois, as organizadoras, Liana, Ângela e eu, fazemos uma introdução que se chama Cidade e o Vírus, Panorama Geral e Reflexões Situadas, onde, na verdade, a gente faz quase que um repertório, é um panorama mesmo, né, de um conjunto de questões que estão sendo colocadas, está todo mundo se perguntando, ao mesmo tempo que se diz que a pandemia leva a uma recuperação relativa, né, da emissão de gases e de uma possibilidade de reversão do efeito estufa, e aqui aquela imagem que acho que é do Havel, né? Os cisnes voltam a frequentar os canais de Veneza, ao mesmo tempo você tem toda uma reflexão sobre o controle, sobre as formas autoritárias e de imposição mesmo sobre a vida das pessoas que está acontecendo no próprio processo de controle da pandemia. Então, a gente tem um arco, né, bastante grande de reflexões
que mostram, de novo, né, esse limite, digamos assim, que a gente está naquele momento, que a gente está tratando com o imponderável, né? Na verdade, em abril do ano passado, maio do ano passado, e depois, claro, a gente trabalhou um pouco mais sobre essas questões, deu para amadurecer um pouco mais as reflexões, mas, de qualquer forma, né, esse imponderável era ainda muito, muito evidente. Então, a gente tem o primeiro artigo, que é do professor Márcio Corrêa Campos, Modelando o Colapso, Testes, Leitos e Cemitérios. Acho que aqui eu posso até aumentar um pouquinho. Testes, leitos e cemitérios. Depois, um artigo da professora Sanane Sampaio sobre mobilidade urbana. E aí, Márcio, eu vou deixar você falar um pouco, né, do seu trabalho. Eu não sei se Sanane está aqui também. Sanane vai trabalhar a questão da mobilidade urbana, a emergência na saúde pública e antigas urgências, mostrando um pouco como a questão da mobilidade, que é uma das questões centrais na questão da pandemia. Aliás, existem muitas questões centrais, né, na pandemia. Tem a mobilidade, tem o emprego, tem a renda, tem a saúde, tem o cuidado, esse conjunto de coisas que estão misturadas, mas aí Sanane vai falar de várias experiências que estão sendo feitas em outras cidades também. Depois, eu vou trabalhar sobre o que eu chamei de políticas de proximidade em tempos de pandemia e sua relação com os territórios populares, pensando na questão de Salvador em maio de 2020, aí problematizando um pouco a questão das políticas verticalizadas do Estado e as políticas de proximidade que poderiam ter acontecido em função desse magnífico sistema de saúde que a gente tem potencialmente no Brasil, que é o Programa Saúde na Família. Depois, o trabalho de Liana Viveiros, que também ela vai falar sobre ele, restrições, interdições e apropriações, o espaço público na pandemia da Covid-19 em Salvador. Esse é outro elemento estruturante, né? Na medida em que a gente vive numa cidade onde a vida na rua, a vida no espaço público, a vida cotidiana, que se reproduz cotidianamente, né? Não é com salários mensais e nada disso, é uma necessidade cotidiana da presença no espaço público para poder sobreviver. Como isso, então, vai ser cerceado, como é que isso vai ser regulado, proibido. Liana tem uma expressão, uma aproximação conceitual que eu gosto muito, que ela fala da política do não, que é o que vai ser desenvolvido nesse período, para depois, então, chegarmos à questão da norma, seletividade e justiça social no contexto da Covid-19, que é o artigo de Adriana Vieira Lima, onde ela vai, então, trabalhar todo o processo de produção de normas, né, de produção sequenciada de normas, no sentido de dar conta daquilo que a pandemia traz, mas normas também que são, digamos, bastante recortadas do ponto de vista social e, particularmente, do ponto de vista do uso dos recursos públicos. Ângela Franco vai trazer a questão da saúde e da renda, né, nesses territórios populares em Salvador, quais são os nexos e desnexos que vão acontecer, mostrando bastante essa questão de como as carências estruturais da nossa sociedade, elas se revelam, se aprofundam, se renovam em uma situação tão complexa quanto essa que a pandemia nos traz. Na sequência, a gente faz uma passagem pelo Haiti, no trabalho de Fekume Peluz, que traz reflexões sobre o que está acontecendo no Haiti naquele momento, e quais são os meios, né, que o governo vai acionar para fazer frente a essa pandemia, e mostrar esse processo de expansão que acontece, que ainda é um processo que está bem inicial, quando a gente trabalhou ano passado, né, mas que mostra também esse processo de expansão. E depois, os dois últimos artigos são sobre as mídias. Marcos Carvalho vai trazer um levantamento com as mídias de bairros, pensando, então, nas escalas da cidade e na comunicação, tentando entender como é que é esse processo de produção de informações e de circulação dessas informações em jornais ou em mídias
relativas a territórios específicos, mas também em determinados portais, vamos chamar de portais populares de comunicação, que se instauram também na cidade de Salvador, e que não existem só em função da pandemia, na verdade, é uma construção de mais longa temporalidade, que é reapropriada, claro, numa situação como essa. E Mary Weinstein vai trazer, então, a leitura das mídias, a trama da notícia em termos de pandemia, onde ela vai analisar de forma muito interessante o que acontece com os portais de notícias da Câmara de Vereadores de Salvador e da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, e pensar, então, no sentido público da comunicação e na relação que esses portais vão estabelecer, muitas vezes, muito mais com a promoção de determinadas formas de exercer a política do que propriamente ser utilizado como um canal importante de veiculação da construção, de veiculação das questões da pandemia e de estruturação de um espaço público, né, de um espaço verdadeiramente público em torno disso. Então, é isso, pessoal. Convido todos e todas a lerem, né? Já eu vou colocar aqui no chat o link, o livro está disponível no repositório institucional da UFBA também, e vai ser um prazer a gente poder conversar sobre isso. Então, se vocês me permitirem, acho que eu acabei falando muito, me perdoem, eu vou passar rapidinho para vocês, só para a gente não estourar o tempo, porque já são 6h53, então, não sei se vocês falariam 1 minuto, 2, desculpa, cada um, e aí a gente pode encerrar também. Eu vou... Então, quem eu estou vendo? Márcio? Márcio está? Está. Pronto. Ixi, acho que Márcio sumiu. Márcio? Eu estou vendo a imagem congelada. Então, vamos passar a palavra rapidinho para a FECU. FECU, por favor, vamos tentar ser breve, que eu roubei todo o tempo de vocês, a culpa é minha. Sim, está certo. Então, boa noite a todas e todos. Sou FECU Medeiros, de nacionalidade haitiana. Estou ministrando do programa de pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal da Bahia. Agora estou desenvolvendo uma pesquisa sobre a expansão urbana da cidade de Gonaïves, no Haiti, no sentido de analisar a situação de vulnerabilidades socioambientais. Eu tenho como orientadora a professora doutora Gloria Cecília e co-orientadora professora doutora Ana Maria Fernandes. Então, eu quero primeiramente agradecer o grupo de pesquisa Lugar Comum pela grande oportunidade e pela organização do Seminário Urba 2021, e também quero agradecer os autores do nosso livro Cidade e Pandemia, Registro e Inquietações, primeiramente professora Ana Fernandes, Andira Franco, Liana Viveiro, Márcio Pereira, Sanani Sampaio, Adriana Nogueira, Marcos Bau, Meru Stein, então, pela colaboração de realizar esse livro. Então, eu tenho oportunidade de falar um pouco, então, o livro fala de Salvador, Brasil, mas eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre a situação do Haiti naquele momento, no sentido de falar um pouco sobre, então, a pandemia. E a gente, naquele momento, teve muito medo que a pandemia vai fazer muitas coisas, então, muito ruim lá no Haiti, comparado com a situação de vulnerabilidade do território haitiano, no sentido da economia, política. Então, graças a Deus, até agora a situação não está muito, muito pior, mas o país está vivendo agora uma situação política muito, muito difícil. Então, eu acho que a gente vai baixar esse livro e conseguir ler também, então, as coisas sobre
Salvador, no Brasil, e também consegui algumas informações sobre no Haiti, especificamente na questão da economia, então, da saúde, e tanto no espaço rural e o espaço urbano. Então, muito obrigado pela grande oportunidade. Então, não vou falar muito mais, mas para mim é um grande prazer. Obrigado. Obrigada a você, Fecô, muito obrigada. Obrigada. Márcio, você está conseguindo falar? Você está sem som. Márcio está sem som agora. A gente não te ouve, Márcio. A gente não te ouve. Tem algum problema no seu som, a gente não está conseguindo te ouvir. Então, talvez Liana pudesse falar um minutinho. E se você quiser, Márcio, escreva aqui alguma coisa que a gente lê. Tá bom? Ok. Liana. Olha, eu me sinto muito contemplada com a fala da professora Ana Fernandes. Eu só quero falar rapidamente sobre o processo de pesquisa, que foi uma experiência muito interessante, não apenas pelo ambiente colaborativo no momento difícil, de estar junto, pensando, discutindo, pesquisando. Nos primeiros meses da pandemia e a compreensão que ainda é muito difícil nesse momento, passados quase 2 anos, e naquele momento a gente não tinha nem ideia, né, de como essa crise poderia se desdobrar, o tempo que viria. Então, foi um momento assim bem importante de estar, né, nessa pesquisa cotidiana, porque foi uma pesquisa que teve essa dinâmica de acompanhar os processos acontecendo, ou seja, a vida na cidade acontecendo, e numa situação muito especial, nunca vivida por nenhuma de nós. Então, esse livro traz essas inquietações desses primeiros meses e traz um aprendizado, né, daquele momento, e recuperado um pouco no esforço que nós fizemos um ano depois, de pensar os nossos pensamentos, né, de repensar algumas coisas que a gente pensou, né, naquele momento lá atrás. Então, cada capítulo traz um texto que assim, é uma reflexão muito rápida após um ano da produção do texto, né, do texto principal. Então, é um livro assim muito bacana, traz assim perspectivas muito diferenciadas daquele momento, do contexto da pandemia. E uma outra observação que eu quero fazer nesse momento assim, a possibilidade que a gente teve nesses primeiros meses de perceber uma crise, né, que a gente sempre falou, que vem de muito tempo, ela acontecendo de uma forma mais evidente, como se tivesse sido lançada uma luz sobre problemas estruturais muito graves que a gente já tinha, mas a gente passou a enxergar de outras maneiras. Então, esse livro traz essa tensão, né, desse momento de não saber, né, o que é que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, de tentar entender processos que a gente já discutia antes, que a gente já falava sobre.
enfim, e tentando ver também o que diversos autores também estavam problematizando naquele momento sobre a pandemia. Então, tem essa instabilidade, né, essa tensão desses primeiros meses, e eu acho que dá assim, um tom assim, muito interessante em todos os trabalhos que compõem esse livro. Então, eu espero realmente que vocês gostem. Eu espero que ajude a gente a compreender melhor esses nossos tempos difíceis. E, assim, uma experiência muito bacana. Obrigada, Liana. Bom, Márcio, então, escreve aqui: gostaria de sublinhar as falas de Ana e Liana sobre a importância do impacto de pesquisar sobre o assunto em desenvolvimento e através das intensas reuniões à distância no grupo, um trabalho efetivamente coletivo com uma reflexão em grupo. Acho que foi bem interessante mesmo. A gente conseguiu construir, né, várias pontes de discussão. E Márcio diz ainda um trabalho muito enriquecedor e fraterno sobre um assunto tão difícil que muitas vezes pôs em discussão a própria cidade. Perfeito. E assim, e reforçar um pouco isso que Liana falou agora, né? Todos os capítulos têm a última parte de uma página que chama Um Ano Depois. Então, assim, o que acontece um ano depois do que você pensou anteriormente, sabe? Então, isso é assim, do ponto de vista metodológico, é muito interessante você se defrontar com o que você mesmo pensou, né? O que é que mudou nesse processo, que novas questões são trazidas, etc. Claro que 2 anos depois será ainda mais rico do que a gente pensar um ano depois, mas acho que, enfim, acho que foi um trabalho que nos agradou a todos, né? O fato de podermos ter participado. Então, obrigada. Então, algum comentário, alguma questão? Podemos, então, encerrar por hoje. Lembrando que amanhã a gente segue na programação do nosso seminário Urbanismo na Bahia, e a gente conta com a presença de vocês que ainda estão aqui com a gente. Boa noite. Um lindo dia.